o famoso experimento de Stanley Miller, eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa. Notem que no experimento de Stanley Miller tem uma série de válvulas que controlam todo esse sistema aqui. Controlam a saída de oxigênio, controlam a temperatura, controlam o excesso de vapor, controlam a condensação, ou seja, a entrada de água fria e a saída de água quente, e esse processo de condensação que vai permitir que aquilo que foi formado nos raios aqui, numa suposta atmosfera, seja condensado e venha parar num receptor aqui. Então, lembrando sempre do aminoácido, que são esses compostos químicos super simples, né, que tem o grupo amina, que tem o grupo ácido carboxílico e tem as cadeias laterais. E que, vejam, existem mais de 500 tipos de aminoácidos. Por isso que nem todo aminoácido pode ser considerado um composto orgânico, porque nem todos são. Inclusive, desses 500 tipos, apenas 20 deles são o que a gente chama de proteinogênicos. Ou seja, só 20 dos 500 tipos de aminoácidos que já foram identificados é que vão ser utilizados para construir proteínas, entendeu? E esses 20 são indispensáveis para construir a maquinaria, às vezes as mais simples que tenham, você utiliza entre 17 e 18, até geralmente os 20 tipos de aminoácidos nas proteínas mais essenciais que a gente precisa. Beleza? Uma coisa importante sobre o experimento de Stanley Miller é que a publicação dele, o rebuliço que ele fez, é um artigo muito, muito curto. É um artigo que tem 1,5 páginas, que tem 11 parágrafos e que não explica, assim, praticamente nada do que realmente eles fizeram. E de como esse processo poderia ser replicado de maneira eficiente a gerar os 20 tipos que são necessários. Até porque ele não gerou esses 20 tipos. O que eles geraram foram 5 tipos diferentes, que eles identificaram foram 5 tipos diferentes desses aminoácidos proteinogênicos. Aí o pessoal disse, não, mas eles chegaram a depois analisar o total de amostras, inclusive de outros experimentos que ele fez, não só desse aí. Aí analisaram o total de amostras e teriam encontrado 23 aminoácidos. Só que desses aminoácidos que foram encontrados, desses 23 que foram analisados posteriormente, apenas 10 deles são proteinogênicos. Então, os outros 10, lembrando que são 20 necessários, os outros 10 simplesmente nunca foram encontrados. Os outros 13 são problema de estar lá, porque torna a mistura, inclusive, racêmica e vai competir com os aminoácidos proteinogênicos, que, aliás, foram formados os não proteinogênicos em maior quantidade. E dos 10 que são utilizados para fazer proteínas, 3 deles foram por contaminação. Como é que eles sabem que é por contaminação? Porque eram todos levógeros, ou seja, eles viravam todos para o mesmo lado. E dentro de uma reação química, dentro de um processo de produção de aminoácidos, não é possível você produzir algo enantiomérico, ou seja, que estão todos virando para um mesmo lado. Você sempre produz misturas racêmicas. Então, no final das contas, dos 20 aminoácidos necessários para a construção da vida, para as proteínas, o que foi encontrado no experimento de Miller-Urey foram apenas 7. Isso é um fracasso. Isso já com as técnicas, com a melhoria depois de muitos anos e tudo mais. Isto é um fracasso, não é um sucesso. É por isso que ele caiu em desuso também, e por outros motivos. Lembrando que, inclusive, é um experimento tão fraco bioquimicamente, o experimento de Stanley Miller, que ele não queria, os revisores não queriam aprovar. Os revisores da revista Science não queriam aprovar o artigo com o experimento de Stanley Miller. Quem vai fazer pressão para isso é o orientador dele, o Harold Urey, que tinha ganho um prêmio Nobel de Química em 1934 e tinha um super renomado, e foi fazer pressão em cima da Science. Ele chega, inclusive, a orientar o Stanley Miller a mandar o artigo, e Miller manda para outra revista, para que outra revista publique, que a Science não estava querendo publicar. Mas aí a Science, vendo que outra revista ia publicar, mandou um comunicado e aceitou publicar.
Entendam, meus amigos, não é possível polimerizar. Por quê? Porque as concentrações, elas revelam um total racêmico de várias outras misturas que simplesmente não permite nenhum tipo de polimerização que algum dia venha gerar qualquer tipo de proteína funcional que seja. É o que é chamado de barreira cinética. Além disso, lembre-se sempre daquilo que a gente vem falando. O próprio Miller utilizou água destilada. Água destilada. E não existe água destilada na natureza em lugar nenhum. Em absolutamente nenhum lugar. Então, o que é que o Miller fez? Utilizou também um produto que não é encontrado dentro da natureza. Além disso, a pior situação que tem para esse experimento de Stanley Miller é exatamente aquilo que o Sakane e o Lindner ficaram dizendo que era a atmosfera da Terra primitiva, que ela não teria oxigênio, que seria o que a gente chama de atmosfera redutora.